Pronto. Boa noite, pastor. Está me ouvindo? Estou pronto. Pronto. Ok. Boa noite a todos. É um prazer, de igual modo, também estar aqui, participar com você. E lembrando aí também nossa história de vida, né? Que teve uma estrada tão feliz, né? E nós seguimos para lugares diferentes, mas com o mesmo chamado. E Deus tem sido conosco. É um prazer, uma alegria estar participando do programa e dessa maneira não tão visível, né, estar com a igreja que o pastor pastoreia. Pastor Glauco, o senhor pastoreia aí em Fortaleza. Fale um pouco mais aí do seu ministério, do trabalho que o senhor tem colocado em suas mãos. A, a nossa igreja, a Igreja Batista Renovada Moriá, é uma igreja que a gente conta a existência dela, não de quando ela se organizou, formou seu estatuto, a gente conta do primeiro culto que nós realizamos, que ocorreu em 1988. Naquela época eu tinha 17 anos, né? E foi quando nós começamos. Pregamos e foram se convertendo pessoas, e depois nós chegamos àquele momento em que nos organizamos como igreja e tivemos a nossa continuidade, abrindo, inclusive, inúmeras congregações na capital e no interior, né? Eu, antes dessa fase da minha vida, quando comecei a igreja, aos 17 anos, né, eu já tinha anteriormente aberto, em outra denominação de que participara, duas congregações, e tinha ajudado no início de uma outra. Hoje em dia, acho que as pessoas devem ficar assim espantadas como, no passado, a gente com tão pouca idade já estava tão envolvido com o evangelho e fazia tantas coisas. Acho que a vida hoje muito doméstica, com a facilidade do computador, das redes sociais, faz com que as pessoas sejam muitas vezes habilitadas nessas coisas, mas pouco pulsantes assim para entrar em campo, né, e fazer uma obra missionária e começar um trabalho para a glória de Deus. Mas naquele tempo nós tínhamos entusiasmo de fazer isso e mesmo com às vezes pouca idade tínhamos uma maturidade espiritual que nos permitia fazer com todo o zelo que a obra de Deus reclama, né? Nós podemos usufruir da companhia, né, de pessoas que foram referências de fé, de compromisso com Deus. E nós temos uma pessoa em comum, que foi o pastor Marciano Julião Martins, né? O senhor conheceu como evangelista, né? E foi uma pessoa que, pelo menos para mim, eu não tenho nem palavras para descrevê-lo, porque ele foi muito importante, muito decisivo, uma pessoa realmente inspirativa. Eu não sei, ele falava muito do senhor, falava muito do seu trabalho, da sua dedicação, mas o senhor também teve esse momento, né? Ele foi uma dessas pessoas que lhe inspirou. Eu quando comecei a pregar, com 15, 16 anos, eu pregava em praça pública, pregava com o irmão Augusto Saldanha, que era da primeira igreja batista, e que partiu para o Senhor em 1991. O irmão Saldanha, apesar de ser da primeira igreja, ele teve participação na abertura de inúmeras congregações da Assembleia de Deus pelo interior. Ele não levava em conta essa questão da identidade denominacional para fins de fazer a obra. Ele fazia a obra com todos. Era um desbravador nato. E o irmão Saldanha pregou por aproximadamente 40 anos nas praças de Fortaleza, inclusive começando pelo passeio público e, dos últimos dias da sua vida, pregando na Praça do Ferreira. Quando eu conheci o pastor Marciano, eu tive a surpresa de saber que, antes de mim, que pregava já com o irmão Saldanha, nesse período, o pastor Marciano também tinha pregado com o irmão Saldanha. E aí o pastor Marciano compartilhava comigo inúmeras histórias do irmão Saldanha, de quando o acompanhou na praça. Então, digamos assim, tive uma experiência como a dele, sem que nós tivéssemos nos encontrado no mesmo período. Uhum. Houve dias que
eu preguei sozinho com o irmão Saldanha na praça. Eu me lembro que ele dizia assim, às vezes tinha muitos pregadores que iam e às vezes não tinha, e outras vezes estava só eu. Ele dizia assim, irmão Saldanha, nunca houve um dia em que eu vim aqui para pregar e Deus não mandasse um para estar comigo. Então, naquele dia que estava somente eu ficava, não, Deus foi, então eu fui um enviado de Deus hoje, né? E o pastor Marciano também o acompanhou, né? Inclusive o pastor Marciano dizia que quando o conheceu, o pastor Marciano era do Brasil para Cristo nesse período e não era aceito pelas igrejas evangelizar em prostíbulos, né? Porque se tinha medo de o cristão ser tentado e tal, mas o irmão Saldanha ia nos prostíbulos para evangelizar e chamava o pastor Marciano, né? O pastor Marciano o acompanhou. O pastor Marciano dizia assim para mim, pastor Glauco, quando ele chegava lá, as prostitutas corriam para se vestir. Era aquele respeito. E ele ia de paletó e gravata, com a Bíblia na mão, né? Então, quando nós nos conhecemos, nós começamos a falar da mesma pessoa, né? da mesma ambiência. A gente encontrou aquela identidade, inclusive identidade de princípios na maneira de fazer a obra de Deus e tudo. E o pastor Marciano me falava muito que ele havia pregado no passado um costume da Igreja do Brasil para Cristo, de tempos remotos, com tendas, armando tendas. E eu dizia, pastor Marciano, eu queria fazer um negócio desse tipo. Aí ele dizia, se Deus permitir, antes de eu morrer, eu vou me juntar a você, a gente vai fazer essas tendas e vamos pregar, e eu vou estar com você, nem que seja para a gente passar fome junto. E várias vezes eu preguei lá com ele e tudo. Então, nós tínhamos muitos elementos em comuns, né? Às vezes, os nossos padrões de moralidade com respeito ao modo de vida dos cristãos sempre tinham uma afinidade, né? Nosso discernimento era sempre muito próximo. Isso estreitou muito os nossos laços, né? E o amor que tínhamos um pelo outro. Ele pregou algumas vezes na minha igreja e era um homem muito de oração, né? Ele ficava conosco lá na minha casa e quando era o dia que ele ia pregar, estava sempre no quarto orando, de joelhos, um homem de oração e um homem de uma energia, uma força, né? Para evangelizar, para trabalhar fora do comum, que só se explica mesmo sobrenaturalmente, né? E o quanto o quanto a gente está carente de pessoas assim. Eu toquei no nome dele, quando eu convidei o senhor para estar com a gente hoje, e estava pensando, né, antes de começar aqui esse momento, eu estava pensando exatamente, na primeira vez que eu vi o irmão pregando, o pastor Marciano falava muito do irmão, falava muito dessas experiências lá na Praça do Ferreira, pregando juntos, e o irmão Saldanha, era uma conversa ele sempre rememorava, e ele falava no entusiasmo, porque o pastor Marciano era esse entusiasmo em vida, ele era uma pessoa extremamente dedicada. Ele falava muito do irmão também, falava do seu compromisso, do seu compromisso com Deus, com sua seriedade. E eu não o conhecia, até que o irmão foi pregar num aniversário lá na igreja, e pude conhecê-lo pela primeira vez. Tinha 15 anos, 16 anos. E pastor, eu já falei isso para o senhor, mas falo novamente, o senhor foi uma pessoa que me inspirou muito também. Eu louvo a Deus e honro as pessoas que passaram na minha vida e que me abençoaram através do testemunho, através de sua vida. Eu acho que a gente precisa honrar, não honrar apenas quando elas se vão, mas honrar em vida. E eu agradeço a Deus pela vida do Senhor, pela vida do pastor Marciano, que Deus colocou em nossas vidas. Eu louvo a Deus por isso. Eu fico muito feliz de estar aqui, mesmo dessa forma online, né? Mesmo desse jeito, mas quem sabe, né, quando as coisas melhorarem, a gente até quase deu certo, né? O senhor está aqui com a gente uma época dessas, mas não vai faltar oportunidade de o senhor estar com a gente um dia. Mas eu fico feliz de a gente ter essa comunhão, de estreitar os laços, saber que o reino de Deus é isso, né? Nós temos irmãos e irmãs, a gente tem uma família, o Senhor nos dá uma família. E eu louvo a Deus pela sua vida.
Naquele dia, naquela primeira pregação que eu ouvi pregando, você não sabe o quanto que naquele dia o Senhor aguçou tantas coisas dentro de mim. Eu sei que foi o Espírito Santo de Deus através de sua vida. Me aguçou várias questões, né? Várias questões que eu precisava aprofundar, conhecer. E a partir dali em diante, muita coisa mudou na minha vida. E o Senhor, naquele dia, desafiava a igreja. E eu fui desafiado, eu fui um dos tais que foi desafiado. E eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a É Deus bom por isso. saber disso, pastor. Como isso anima a gente. Sim, sim. Amém, pastor? A palavra está com o Senhor. Que Deus possa falar através do irmão. Amém? Eu queria fazer agora uma breve oração antes da gente começar, pela nossa meditação, reflexão na palavra de Deus. Então, oremos ao Senhor nesse momento. Amantíssimo Deus, nosso eterno Pai, graças te damos por esse instante e rogamos, ó Deus, que teu Espírito nos ilumine, que o teu Espírito nos oriente, guie, Senhor, no entendimento, compreensão e aplicação da tua palavra às nossas vidas, ó Pai, principalmente no tempo presente, para que saibamos como nos portar, como agir e para que, ó Deus, vençamos os desafios que se põem diante de nós. Assim te pedimos, gratos, em nome de Jesus. Amém. Eu queria ler um texto que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. É um texto bastante conhecido. Diz assim a Bíblia, a partir do versículo 1, Paulo diz: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Então, é interessante aqui nós percebermos que o apóstolo Paulo ele sentia-se desafiado quando ele ia pregar, ao ponto de ele falar no versículo de número 3, que quando ele esteve lá em Corinto, ele esteve em fraqueza, esteve lá em temor, com medo e com grande tremor. Era um desafio para aqueles crentes da igreja primitiva pregarem o evangelho no mundo como estava organizado, ordenado, né? Naquele momento histórico. Era realmente um grande desafio. Por que era um grande desafio? Porque a mensagem deles estava na contramão de tudo o que nós possamos imaginar, né? Nós vemos que Paulo diz assim na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, nos versículos 22 e 23, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então, Paulo reconhece que o que ele pregava não estava na natural expectativa das pessoas. Os judeus queriam alguma coisa sobrenatural, no sentido de portentosa, uma manifestação de um sinal maravilhoso e tal, até porque eles vinham já muito dentro de regimes em que eram oprimidos, primeiro pelos babilônios, depois pelos persas, depois pelos gregos, depois pelos romanos. Eles queriam agora, diante de tanto tempo subjugados, um sinal de alguma coisa que fosse recuperar a grandeza que eles tinham. E Jesus foi não somente entregue pelos judeus aos romanos, mas foi crucificado, né? Que para os judeus seria não um sinal de grandeza, mas de fraqueza. Ele foi um homem que foi julgado e crucificado. Por outro lado, os gregos queriam um refinamento, uma sofisticação,
intelectual, eles queriam um sistema abstrato, filosófico, e o que se apresentava era um carpinteiro, um homem de dores, em relação ao qual nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, que foi condenado como um criminoso pelos romanos. Então, nada do que eles estavam pregando, no caso, os apóstolos, correspondia às expectativas do momento, das culturas existentes naquele instante. Aliás, os cristãos pregavam a existência de um único Deus que tinha uma manifestação em 3 pessoas. Isso é algo que foge à capacidade de organização pelas categorias da razão, transcende a razão, não nega a razão, mas transcende. Então, eles teriam com isso dificuldade em relação aos judeus, porque eles defendiam a Trindade, e dificuldade em relação aos pagãos, porque eles eram monoteístas. Pregavam um Deus que se encarnou. Os pagãos podiam acreditar em deuses que assumiam ocasionalmente ou estrategicamente alguma corporeidade específica entre os homens, mas eles eram intangíveis, poderosos e tal, embora tivessem as paixões humanas, né? Mas um Deus que se encarnou para assumir os limites da condição humana não era conhecido dos gregos, né? Não era conhecido dos gentios. Eles podiam imaginar suas divindades, no caso os gregos, né? Como eu disse, assumindo a aparência de mortais estrategicamente para conseguir alguma coisa e tal, mas retendo sempre o seu poder, a ideia de um esvaziamento de glória, como em Jesus Cristo, e o fato de ele assumir as limitações humanas, um grego não compreenderia isso nunca. E um judeu teria também grande dificuldade. O judeu poderia conhecer as teofanias do Antigo Testamento, mas em nenhuma delas Deus ficou aprisionado às limitações. Foram situações episódicas, também estratégicas da parte de Deus, mas Deus assumiu a condição humana de uma forma que, por exemplo, Jesus, que nós sabemos é o Filho de Deus, consubstancial ao Pai, uma vez que se fez homem, ele é eternamente homem daqui para frente. Ele ressuscitou, continua com o corpo humano, né? A humanidade, sem negar a sua divindade, está unida a ele de uma forma permanente, né? E embora ele não esteja, depois da ressurreição, aprisionado, digamos assim, às limitações humanas, enquanto esteve na Terra, Jesus agiu dentro dos limites da humanidade, para que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Até os seus milagres ele operou na unção do Espírito Santo, como profetas do Velho Testamento fizeram também grandes coisas na unção do Espírito Santo. Então, isso também era um espanto para os judeus. Essa nova noção era estranha àquilo que um judeu poderia esperar. Então, era uma mensagem que estava na contracultura, que estava na contramão das expectativas, das mentalidades. Então, para que o evangelho tivesse tido o triunfo que teve, que nós sabemos pela Escritura e pela história, não há outra forma de explicar a não ser o poder de Deus. Como Jesus disse em Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Esta mensagem, na contramão de tantas expectativas culturais, ela não prosperaria se não fosse o poder de Deus. Aqui é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo, olha, quando eu cheguei com temor, com tremor, em fraqueza. Quer dizer, eu sabia que eu estava falando a pessoas que iam ter um estranhamento diante do que eu estava dizendo, mas eu não confiei nas palavras persuasivas da sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Aí ele fala, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Ele, entretanto, logo em seguida vai dizer que, apesar de ele não ter se baseado na sabedoria dos homens,
há uma sabedoria naquilo que ele falava, uma sabedoria revelada, uma sabedoria muito mais excelente que a dos homens que se aniquilam, né? Ele até fala de forma irônica, né? A sabedoria dos homens é para se aniquilar, a dos príncipes desse mundo é uma sabedoria destruidora, porque eles vivem em guerra entre si, mas ele diz, todavia, versículo de número 6, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. É uma sabedoria que traz vida e não destruição. Então, nós hoje devemos realmente lembrar disso, que sem o poder de Deus, a igreja não teria tido como fazer ouvir a sua mensagem, ela não teria como ter conquistado vidas, porque ela só tenderia a ter a rejeição pela condição das mentalidades naquela época. No entanto, como Jesus disse, o Consolador, quando vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo, dará testemunho de mim, me glorificará, porque receberá do que é meu. Agora, apesar disso, é bom a gente lembrar que a Escritura também diz em Gálatas que Jesus veio na plenitude do tempo. Então, Deus enviou Jesus num momento estratégico. Algumas circunstâncias do mundo favoreciam a que o evangelho prosperasse. Além dessa questão do poder de Deus, que é a justificativa máxima do crescimento da igreja, da vitória do evangelho, né, nós tínhamos algumas condições que Deus preparou para o momento em que Jesus Cristo veio ao mundo. Por exemplo, os romanos, que dominavam o mundo de então, eles eram muito bem organizados e tinham uma habilidade administrativa muito grande. Então, construíram estradas para criar a circulação entre todos os lugares por eles dominados. Essas estradas favoreceram a pregação do evangelho. Foram caminhos para que os discípulos pudessem ter acesso a vários lugares. Então, a existência do domínio dos romanos criou essa estrutura física, urbana, né, que facilitou a propagação do evangelho. Por outro lado, a cultura helênica havia sido difundida por Alexandre o Grande, e, embora os romanos aqui agora tivessem a dominar, a língua grega era uma língua universal, como o inglês hoje, né? Todo mundo fala a sua própria língua, mas sabe alguma coisa de inglês, é a língua com a qual a gente se comunica em várias partes do mundo. Então, em vez de você ter que aprender a língua de cada local, você aprendendo a língua grega, você já estava se comunicando em vários lugares. O Novo Testamento foi escrito em grego, isso fez com que ele pudesse ser lido em vários lugares. A gente vê que é mais uma coisa que Deus preparou para facilitar o caminho dos apóstolos, dos discípulos, dos pregadores, dos evangelistas naquele momento histórico. Outra coisa foi a difusão do pensamento estoico. Entre os gregos, houve uma filosofia, que foi a filosofia estoica, que tinha um caráter universalista, enquanto que o costume era os gregos pensarem sempre sobre si mesmos como superiores aos demais povos, que eram apelidados de bárbaros e tal. Os estoicos falavam numa cosmópolis, numa cidade universal, numa igualdade da natureza humana, inclusive numa coisa que coincide muito com o cristianismo, que é a lei moral, né? Existe uma lei moral universal, inscrita no coração de todo homem. Então, os estoicos sustentavam isso, e eles tiveram uma grande influência naquela época, porque Sêneca era um filósofo romano e também um político. Marco Aurélio foi imperador de Roma, ele era um estoico, então Sêneca era estoico, Marco Aurélio era estoico, Cícero foi um grande orador romano, também influente na política, ele era um eclético, ele tinha no seu pensamento a presença de várias correntes filosóficas, mas ele sustentou a ideia de uma lei moral universal a partir da influência estoica. Então,
os cristãos eles vinham com a mensagem universalista. Em vez de você ter os deuses das nações, deuses regionais, com poderes geograficamente delimitados e tal, você tinha agora o Jesus tendo jurisdição sobre todo mundo, como ele diz, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. O cristianismo não pretendia ser uma seita judaica ou uma religião de um determinado povo, mas uma mensagem, né, para todos os povos, ide pregar o evangelho a toda criatura, não há judeu nem grego, todos são um em Cristo Jesus. Então, de certa maneira, essa mentalidade estoica, que teve uma influência no mundo antigo, antes que o cristianismo chegasse, criou uma perspectiva universalista que o cristianismo teve como um ponto de contato, né, para poder ter um certo elemento de entrada e de aceitação, porque ele trazia essa mensagem exatamente de Jesus como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Apesar de, como disse eu, o Evangelho ter prosperado pelo poder de Deus, o Espírito Santo, que agia através de seu poder para convencer as pessoas, usava esses elementos que serviam de ponto de contato. Então, não apenas nós tivemos vantagens estruturais, como as estradas, vantagens culturais a favor do cristianismo, isso foi uma vantagem que era a existência da língua grega, mas tudo isso coisas formais, né? Não o conteúdo da coisa, mas a forma que serviu à expansão do cristianismo, a mensagem cristã. O estoicismo era uma coisa que já não era mais só formal, era um conteúdo, né? Uma mentalidade sobre o mundo e tal, que queria ver as coisas de maneira universal. O Império Romano gostava muito de patrocinar o estoicismo porque ele pretendia ser um império universal. Ele pretendia ter esse caráter de universalidade. Os Césares, eles queriam ser tidos como senhor do mundo. Era esse o grande problema do cristianismo, que eles não queriam chamar César de senhor, porque o senhor é Jesus, né? Mas a gente nota que essa perseguição do Império Romano aos cristãos, porque eles diziam que só Jesus era o Senhor, era exatamente em função dessa mentalidade estoica. O que seria o critério de universalização? Seria o Império Romano ou seria a mensagem cristã? Seria o César ou seria Cristo? Né? Qual o fator dessa mundialização, dessa universalização? Então, esses são elementos que favoreceram como ponto de contato. Mas a gente nota que os cristãos sempre foram atrás dos pontos de contato para terem um topos argumentativo, né, um lugar de referência comum para argumentar e persuadir. O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo, dá testemunho de Cristo, mas ele não faz isso sem elementos argumentativos. Aliás, não faz sentido nem usar a palavra convence se você não tem os elementos de persuasão, se você não tem os elementos de argumento. Davi derrubou o gigante Golias com uma pedrinha. Obviamente que uma força sobrenatural deu maior impacto, né, para aquela pedra que derrubou o gigante Golias, mas teve que ter a pedra, né? Então o Espírito Santo ele turbina uma determinada argumentação para além dos seus limites de aceitação natural, né? Mas tem que ter o argumento, e os discípulos tiveram a sabedoria para encontrar os pontos de contato. Com os judeus era tudo mais fácil, né? Porque existia o Antigo Testamento, que era aceito pelos judeus e, obviamente, aceito pelos cristãos. Então, por isso que os cristãos pregavam primeiro aos judeus, depois aos gregos, como diz a Bíblia, né? O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Então, eles pregavam e usavam as escrituras do Velho Testamento para mostrar que Jesus tinha cumprido as profecias. Mas nós vemos Paulo lá no Aerópago de Atenas, também de semelhante modo, usando os poetas gregos, citando Arato, que fala que nós somos a geração de Deus, e aí ele vai, a partir disso daí, também anunciar, ele toma lá o altar ao Deus desconhecido, para dizer que aquele Deus que eles adoravam sem conhecer era o único e verdadeiro Deus, o Criador de todas as coisas. Nós temos os pais apologistas, que vieram logo depois dos apóstolos,
e que procuraram defender a fé cristã diante das investidas dos filósofos pagãos, né? Então, eles souberam encontrar pontos de contato. Agora, naquela sociedade pagã, nós tínhamos ainda, por exemplo, a ideia de divindade, ainda que eles tivessem uma crença numa pluralidade de deuses. Havia a noção de pecado, inclusive de prestação de conta com divindades, quer nessa vida, quer na outra, no Hades. Havia a noção de algum tipo de expiação, tanto que os pagãos ofereciam sacrifícios, né, aos seus deuses, procurando lhes aplacar a ira. Quando a mensagem cristã chegava, eles queriam dar ouvidos, não necessariamente porque estavam dispostos para com o cristianismo, mas porque tinham uma curiosidade. No meio de um mundo que todo dia estava aceitando uma nova divindade, ele já partindo do pressuposto de uma pluralidade de Deus, então Jesus poderia ser mais um Deus. Eles talvez começassem a resistir na hora que começassem a compreender que Jesus vinha para demolir os deuses que eles já cultuavam, para ser o único. Mas, no primeiro momento, vamos ouvir, pode ser mais uma divindade e tal. Você nota que quando Paulo chega lá no Areópago, em Atenas, as pessoas têm curiosidade, vamos ver o que aqueles homens têm para falar. Eles estavam ali querendo ouvir a última novidade. Quando Paulo sai de lá, eles querem ouvir mais sobre a ressurreição, porque, como gregos, eles achavam que a esperança seria o homem viver feliz fora do cativeiro do corpo. O corpo era uma coisa que aprisionava a alma. A vida, portanto, desejada era uma vida espiritual fora do corpo. E Paulo estava dizendo que Deus não apenas criou o mundo físico, que para eles, para os gregos, a matéria era eterna e aprisionadora, então Deus criou o mundo físico, que é bom, mas Deus também pretende nos alcançar enquanto homens em nossa estrutura completa, espírito, alma, corpo, que Jesus ressuscitou e que os que nele creem vão ressuscitar e tal. Eles tiveram curiosidade para entender essa coisa que estava fora da cogitação deles. Quando eles começavam a compreender que as reivindicações do evangelho implicavam em eles abandonarem os seus deuses e tal, então aí uns criam e outros resistiam por causa que não queriam abandonar suas velhas práticas, suas tradições, e vinha aquele momento de perseguição. Mas a perseguição serviu muito à causa do evangelho, porque os pagãos viam como os cristãos morriam. Justino de Roma, pai da igreja, né? Ele era uma pessoa de orientação platônica, um filósofo de orientação platônica, e ele se converteu a partir da maneira como os cristãos morriam, que ele presenciou naquelas arenas romanas. Ele começou a pensar, bem, a minha filosofia não me dá condição de ter uma morte como essa, não apenas uma morte resignada, uma morte com cânticos. A pessoa cantava e tal. Então, na hora que a perseguição veio, também o modo como os cristãos morriam espantava, né? Os pagãos, no sentido positivo, né? Criavam da parte deles assim uma admiração, uma curiosidade de entender por que eles sofriam e padeciam com aquela alegria. Inclusive, era a grande frustração dos espetáculos, quando colocavam os animais para persegui-los, matá-los e tal, e eles ficavam atiçando os animais, ou os animais, embora famintos, né, se encostavam nos cristãos para serem acariciados de uma maneira sobrenatural, e eles em cânticos, aquilo ali. Então, eles iam para aqueles espetáculos, os romanos, para verem cristãos correndo e animais caçando aqueles cristãos. Mas tinha uma surpresa, veio uma coisa diferente, então aí isso impressionou e impactou muito o mundo daquele tempo. Daí ter dito Tertuliano que o sangue dos mártires, né, era a semente da igreja. Nós estamos hoje num desafio também. Naquele tempo eles estavam pregando para um mundo pagão. Hoje nós estamos pregando para um mundo pós-cristão. Tivemos uma situação melhor, mais favorável. Há anos atrás, algumas dezenas de anos atrás, eu lembro-me quando eu ia evangelizar alguém, entrava numa casa, ia pregar o evangelho para alguém, e abrir a Bíblia para ler um versículo, a pessoa estava sem camisa. Ela disse, não, espera aí que espera aí que eu vou ali dentro, vou colocar uma camisa. Eu queria fazer uma oração por você. Pois não, agora deixa eu botar aqui uma camisa e tal. Era aquele respeito, né? Todo mundo considerava a Bíblia, a palavra de Deus, as casas tinham uma Bíblia
se não lida, pelo menos ornamental, se reverenciava valores cristãos, a importância da família, né? A importância dos valores familiares, porque ainda tinha um grande resíduo, né, do pensamento cristão plasmado na sociedade. Então, você tinha uma série de vantagens na evangelização. A pessoa não ia negar que a Bíblia era a palavra de Deus, a pessoa não ia negar que Jesus era Deus, você ia ter que convencer apenas de que o sacrifício dele foi completo, de que ele é o único mediador, de que o sangue dele purifica de todo pecado, que não precisamos de obras, de penitências para merecer a graça de Deus, e nem podemos fazer essas obras e penitências que alcancem o rigor que a justiça de Deus exige. Nós procurávamos falar com pessoas que às vezes nem eram católicas, mas acreditavam na existência de Deus, né? Como até a maçonaria, com a qual nós não concordamos até hoje, ela tem como um dos requisitos que a pessoa acredite em algum Deus, seja lá qual for e tal. Então, nós tínhamos esses elementos culturais convergentes com alguma coisa do cristianismo mais intensamente presentes, o que facilitava nossa comunicação, a plausibilidade da nossa mensagem. Mas uma sociedade pós-cristã, ela é diferente de uma sociedade pagã. Quem disse isso foi C.S. Lewis. C.S. Lewis dizia que nós estamos na era pós-cristã e que isso é muito mais difícil do que a era pagã. Porque na sociedade pós-cristã, o que é que você tem? Você tem a desconstrução de tudo que é cristão. É uma sociedade que quer se vacinar contra o cristianismo. Então, ela quer inverter. Tudo que o cristianismo diz tem que dizer o contrário. Então, ela nega o conceito de pecado, principalmente na área sexual. Parece que a sexualidade ficou amoral, não tem nada nela que seja ilícito, né? Você tem a negação do conceito de pecado, você tem uma perspectiva que vê qualquer ideia de ira de Deus ou de expiação como uma aberração, como algo que chega próximo de um discurso do ódio, né? Você tem uma ideia da mensagem do arrependimento como uma coisa que está na contramão da autoestima, do que a pessoa psicologicamente precisa para vencer, que é pensar bem acerca de si, em vez de se reconhecer como uma pecadora. Então, nós temos tudo isso sendo incutido na sociedade num movimento que já vem de algum tempo e que utiliza as universidades, as escolas, a mídia. Às vezes você vai evangelizar alguém e a pessoa já diz, não, eu já sei o que é que você tem para dizer, eu já sei o que é que o cristianismo é e eu não quero. Então, ela presume que sabe. Quando a gente vai ver, ela tem uma caricatura, mas ela presume que sabe para nem querer ouvir. Então, ela não tem nem aquela curiosidade que os pagãos tiveram. Quando os cristãos iam evangelizar, os pagãos davam ouvidos. Depois, eles resistiam, se fosse o caso. Mas eles queriam ouvir. Por quê? Porque aquilo era uma novidade. Então, hoje em dia, é como se a gente fosse evangelizar alguém, a pessoa diz, não, eu já sei o que é isso, ela está vacinada. Já sei, eu não quero saber desse negócio aí de vocês. Você abre a Bíblia e diz, por que eu tenho que acreditar no seu livro? Por que esse livro é a palavra de Deus? Existe não sei quantos livros religiosos no mundo. Então, as pessoas têm toda essa resistência. Você vai falar de arrependimento, tem uma dificuldade, porque a pessoa não acredita nem que haja pecado, ela acha que a moral é subjetiva, é relativa, é de cada um, é cultural. Como disse Francis Schaeffer uma vez, vai chegar o tempo, e já chegou, em que antes da gente dizer que o evangelho é verdade, a gente vai ter que provar que existe uma verdade, porque a pessoa não acredita mais nem em verdade, entende que verdade é uma coisa subjetiva e tudo. Então, o mundo pós-cristão é um mundo muito mais difícil de ser evangelizado do que o mundo pagão, né? C.S. Lewis dizia, no mundo pagão nós temos a ideia de que há divindade, de que há um mundo sobrenatural, de que há algum tipo de juízo, de que se precisa de algum tipo de expiação, se acredita em alguma lei moral universal, e alguma ideia de que o pecado tem que ser expiado. Você tem alguma coisa disso no paganismo, né? Mas numa sociedade como a nossa, pós-cristã, não tem lei moral universal,
não tem valores absolutos, tudo é relativo, tudo é uma construção cultural. A igreja é mensurada pelos erros que as suas formas institucionais deturpadas praticaram no passado. A Bíblia é rejeitada como sendo um livro de fantasia, né? Jesus não é reconhecido como Deus, não há pecado de que se deve arrepender. A ideia de culpa é uma frustração psicológica da pessoa que não está satisfeita consigo mesma, ela tem que pensar bem de si, ela tem que ter a autoestima. A mensagem contra o pecado é vista como um discurso do ódio e tal. Então, a gente encontra não sei quantos bloqueios. Então, o tempo que nós vivemos é um tempo que requer o surgimento de pessoas espirituais, pessoas que possam ser profetas dessa geração, que saibam encontrar o ponto de contato. Esse ponto de contato talvez seja a autocontradição, mostrar como as pessoas com essa outra visão totalmente invertida em relação ao cristianismo, como se fosse a posição anticristã contra o cristianismo, essa posição é em si mesma contraditória. Ela não soluciona inúmeros problemas. Talvez o ponto de contato não seja uma convergência, seja a nossa capacidade de mostrar que essa outra visão de mundo que vem aparecendo é uma visão autocontraditória, autodestrutiva, né? E que, portanto, as pessoas, reconhecendo isso, poderão se abrir para o nosso discurso. Então, nós precisamos de pessoas com discernimento profético para entender o que está acontecendo, encontrar os caminhos para que o evangelho possa ser ouvido, mas, acima de tudo, nós precisamos do poder de Deus. Se a igreja primitiva, para poder fazer o evangelho prosperar naquela sociedade pagã, vencendo as barreiras e os obstáculos culturais que existiam, precisou do poder de Deus, nós precisamos muito mais ainda. Eu temo que hoje em dia nós estejamos demasiadamente preocupados com a apologética, e temos que nos preocupar com a apologética, temos que nos preocupar com pessoas que possam discernir o que está acontecendo e tudo mais, que tenham a noção de como argumentar por meio das cosmovisões, mas eu temo que, às vezes, nós estejamos pensando só nisso, e nós precisamos do poder de Deus. Nós precisamos do poder de Deus. Quando você vê Pedro lá no dia de Pentecostes, tem um momento apologético na pregação dele. O pessoal diz que os que o ouviam diziam que os discípulos estavam cheios de mosto, estavam embriagados. Aí Pedro diz, nós não estamos embriagados, porque nós ainda estamos no horário da manhã, não é horário de gente estar bebendo e já está embriagado. Aí uns diziam o seguinte, o que é isso dizer? Era uma pergunta. Ele dá uma resposta também apologética. Isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Ele também mostra que Jesus está ressuscitado. Ele diz, olha, vocês viram aqui um milagre, vocês ouviram o que a gente falou na língua de vocês. Então, isso é porque Jesus ressuscitou. Ele, exaltado à destra do Pai, derramou isso que vocês agora veem e ouvem. Então, aquele que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Mas esses elementos foram os elementos apologéticos, o resto foi aquela pregação dura. Vocês mataram o justo e soltaram um ladrão, que era Barrabás, e aquela pregação forte, que seria para gerar naquele auditório uma explosão contrária, mas a Bíblia diz que eles compungiram o coração. Ficaram com o coração compungido, despedaçados, porque a espada entrou e feriu pelo poder de Deus. E Pedro não fez nenhum apelo, como a gente costuma dizer, né? Eles é que se apresentaram, o que faremos, varões e irmãos? E aí Pedro disse, arrependei-vos, cada um de vós receba o batismo confessando o nome de Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo. E naquele dia, quase 3.000 almas agregaram-se. Então, é isso que nós precisamos. É interessante que lá em Atos 2 diz assim, e Pedro, com muitas outras palavras, dizia, salvai-vos dessa geração perversa. Sabe como é que eu interpreto esse versículo? Estava acontecendo a festa do Pentecostes de Jerusalém, pessoas de várias culturas estavam lá, né? Eram todos judeus, mas vindos de vários locais, tanto que uns falavam uma língua, outros, cada um ouvia na sua própria língua. Como eles vinham de diferentes regiões, aí Pedro pregou a mesma mensagem, fazendo variações para encontrar o ponto de aproximação cultural com cada um. Aí a Bíblia diz, com muitas outras palavras, ele dizia, salvai-vos dessa geração perversa. A mensagem central era essa, do arrependimento, salvai-vos dessa geração perversa.
mas ele pregou essa mensagem com muitas outras palavras. Quer dizer, ele pregou em várias versões a mesma mensagem, para poder alcançar cada grupo, encontrar um ponto de contato com cada grupo. Então, houve essa questão de buscar um ponto de contato, mas, acima de tudo, houve o poder de Deus ali. Porque tudo começou quando eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, a multidão se ajuntou, e a Bíblia faz questão de dizer, e Pedro, ficando de pé com os 11, levantou a voz. Ele levantou só a voz, porque a palavra veio de cima. A palavra veio de Deus. Nós somos a voz, mas Jesus é que é o verbo, né? Nós somos os instrumentos, mas Deus tem que falar através de nós. E Deus não vai falar através de nós se a gente não estiver cheio do Espírito Santo. Amém, pastor Jofre. Pastor, eu estava ouvindo o senhor abordando todo esse histórico da igreja primitiva. É muito interessante perceber essa desconstrução, né, de todos os paradigmas cristãos. Eles vão sendo diluídos no secularismo. E nós estamos vivendo exatamente uma situação oposta. A gente não tem nada que se assemelhe ao paganismo daquele tempo, que ainda tinha essas referências de divindade, de expiação, como o senhor bem colocou. Nós estamos totalmente... É uma desconstrução, é algo, como o Bauman vai falar, está ali com efeito, não tem nada, nada permanece, não há nada mais. Até que ponto o senhor acha que a igreja, o senhor falou dessa caricatura que as pessoas criticam da igreja, né? A igreja como essa caricatura que não corresponde de fato ao evangelho. Até que ponto essa caricatura de uma instituição que perdeu-se na sua proposta missionária, até que ponto isso contribuiu para a gente estar vivendo o que está vivendo hoje? Uma coisa interessante, né? Porque eu acho que o seu microfone está desligado. Está ouvindo agora? Pronto. Uma coisa interessante é que o mundo rejeita a igreja, mas quando a gente vai ver que não é aquela rejeição por rejeitar o evangelho que eu estou falando, é aquela rejeição institucional, é aquela rejeição que diz, a igreja foi responsável pelas mortes, a igreja tem esses escândalos, essa rejeição, digamos assim, que não é pelo evangelho, é pelo mau testemunho, pelas histórias negativas da instituição. Quando o mundo rejeita a igreja dessa forma, ele está rejeitando a igreja porque a igreja mundanizou-se. Ele não percebe que ele está rejeitando a si mesmo na igreja. Ele está rejeitando a igreja como uma instituição jurídica opressora, quando ele rejeita a Inquisição. Ele está rejeitando a igreja onde um pastor ou um padre, né, se ele for pensar pelo lado católico, fez o que eles estão defendendo que se possa fazer, que é exatamente a livre moralidade sexual. Então, é uma coisa interessante, né? Porque quando rejeitam o evangelho em si, por si, né, aí é a natureza caída, é o elemento diabólico no ser humano se opondo ao evangelho. Mas quando eles rejeitam a instituição pelos seus maus exemplos, na verdade, eles estão rejeitando a si próprios. Rejeitam um pastor porque traiu a mulher, mas eles querem exatamente que o adultério seja uma normalidade. Rejeitam um padre porque um padre descobriu-se que ele é homossexual, mas eles querem que todo mundo seja livre para fazer as opções sexuais. Eles atacam a igreja porque a igreja foi opressora durante aquele tempo da Inquisição e tal, e condenou pessoas porque tinham ideias diferentes, e eles são intolerantes com a igreja. Não querem que nós falemos a partir da nossa perspectiva de fé, querem que a gente não possa falar sobre determinados temas. Eles estão condenando, digamos assim, nos fracassos da instituição, ou de uma instituição, né, que se disse cristã, eles estão condenando o que eles próprios são. Né? Eles não estão condenando o que é próprio do evangelho. Né?
É isso que às vezes a gente precisa mostrar para eles. Olha, o que é próprio do evangelho vocês não estão condenando, vocês estão condenando aquilo que vocês aprovam para vocês, Mas, né? pastor, isso não é um paradoxo, porque eles querem ver exatamente essa, vamos dizer assim, essa perspectiva da moralidade na igreja, e quando eles percebem que essa igreja, ela cai, ela é caída, ou ela tem demonstrado essa queda, como o senhor falou, do mundanismo, eles procuram ver na igreja, agora pensando como instituição, como a gente está falando aqui, tá? Eles querem ver essa perfeição de alguma forma. Como não vem, eles criticam. Apesar de, como o senhor colocou, apesar de quererem viver essa vida dissoluta, né? Então, é estranho, né? Porque parece que esse padrão moral está lá dentro deles. Eles conseguem olhar e Isso, nos fazer a crítica, né? isso mostra que o ser humano, lá no fundo, ele é insatisfeito com o que ele é, mas ele não quer, digamos assim, admitir essa insatisfação para si. Aí ele encontra o outro para jogar fora essa insatisfação. E se essa é, instituição representa Deus, ele quer culpar Deus por aquilo que ele é. Ele não se sente satisfeito consigo mesmo, né? Tem gente, por exemplo, que tem horror a igrejas aí que advogam a teologia da prosperidade, pastores ricos e tal, aquela coisa, que nós também somos contra, mas quando um empresário é bem-sucedido e tal, em alguma outra coisa, aí eles parabenizam, né? Então, lá no fundo, eles condenam em Deus o que eles são, a ambição que eles têm, as coisas. Então, o homem, ele lá no fundo tem a lei moral. Ele sabe, Paulo diz, né, que nós temos gravado a lei moral no nosso coração, que nos aprova quando a gente faz o bem, nos reprova quando a gente faz o mal. E lá no fundo ele tem o sensor moral. Mas ele não quer admitir o seu pecado. Então, toda a raiva que ele tem porque ele não é o que deveria ser, ele lança no pecado alheio, no pecado do outro, né? E quando ele encontra a instituição que representa Deus para jogar essa coisa para cima de Deus, aí é que ele faz isso com mais prazer, porque ele é inimigo de Deus. Ele é inimigo de Deus, né? Como essa igreja, né? Essa igreja mundana, essa igreja que abraçou tudo. Qual o caminho, pastor, de essa igreja abandonar esse mau caminho e se voltar para o Senhor? O senhor abordou a questão do precisamos de um ponto de contato, um diálogo, ter um ponto onde a gente possa dialogar com essas pessoas. O senhor falou sobre a necessidade do discernimento e do poder do Espírito Santo. Mas isso aqui eu parto do pressuposto de pessoas que têm consciência da missão. Mas uma igreja mundana, uma igreja secularizada, uma igreja pós-cristã, como qual o caminho para essa igreja voltar para os trilhos? Se os seus líderes conseguirem mudar e reconhecer o erro dos seus caminhos, né? Então pode haver alguma esperança de essas igrejas também mudarem. Mas se não começar pelos líderes é muito difícil, em razão de que os líderes já atraem uma determinada demanda. Então quem vai para lá vai por causa daquilo, né? E o líder também já está nessa condição. Então é mais fácil a gente pensar em as pessoas se esclarecerem e saírem de lá e procurarem se unir a igrejas fiéis, comprometidas, né, com o evangelho, né? E aí é mais fácil a gente pensar em restauração de indivíduos do que, às vezes, a restauração das instituições, quando elas já estão todas longe das bases do evangelho e os líderes não têm nenhum interesse, né, de modificar aquilo, né? Aí o melhor é o caminho do sai fora dela, povo meu, Aí né? fora. Pois é. Pastor, essa questão do ponto de contato, eu poderia entender como uma forma de um diálogo tolerante com, com os outros, no sentido de eu conseguir, vamos dizer assim, eu conseguir ter contato com aquela pessoa, eu conseguir ser ouvida por ela.
Seria nesse caminho, seria isso que o senhor pontua dessa Na nossa forma? linguagem teológica, né, é a história da graça comum, né? Alguma coisa, mesmo para um mundo caído, ainda aparece como sombra umas faíscas de verdade que devem ser o nosso ponto de partida, né? O Don Richardson fala muito sobre isso no fator Melquisedeque, né? Ele mostra que, por exemplo, se todos nós viemos de um tronco comum, né? Começando lá pelo Éden, em Adão e Eva, mas depois do dilúvio, né? Com a família de Noé. Uhum. Então, obviamente que de lá se passaram informações para os filhos, depois passaram para os filhos, e aí nós vamos encontrar nas diversas culturas muitos elementos residuais da revelação inicial dada por Deus, como, por exemplo, a história do dilúvio, que está em várias culturas, e tudo mais. E, por outro lado, nós temos a lei natural, no sentido de uma lei moral que está dentro de cada um de nós, né? Nós temos certos princípios lógicos inafastáveis, como o princípio da não contradição. Daí Paulo dizer, nós nada podemos contra a verdade, senão a favor dela. Então, quando o homem realmente foge da verdade, ele entra em autocontradição. E aí é onde nós temos que explorar, né? Por mais que ele diga, tudo é relativo, cada um pensa como quer, não sei o quê, e tal, e tal, e tal, e tal. Na hora que ele coloca tudo como relativo, ele está absolutizando a relatividade como princípio, ele está caindo numa autocontradição. Se ele diz, como disse Michel Foucault, que toda tentativa de falar de verdade é uma relação de poder no conhecimento, é você tentando produzir a sua verdade sobre o outro. Então, esse próprio pensamento de Foucault, segundo o qual toda verdade é uma relação de poder, ele também é uma relação de poder, então ele está querendo incutir isso daí, quer dizer, ele entra em parafuso, né? Ela entra em autocontradição. E esse princípio da não contradição está na nossa racionalidade. Então, é um elemento de apelo para a gente mostrar. Se a gente não tem no que a pessoa pensa, o ponto de contato, a gente tem esses princípios lógicos que continuam, para a gente mostrar que o que ela está dizendo é autocontraditório, né? Que coisas que ela está sustentando depende da nossa visão de mundo cristã, que ainda ficou residual, que, na verdade, ela está tentando nos contestar a partir de uma coisa que ela não teria como pensar se ela não tivesse nem sequer a base cristã. Por exemplo, uma pessoa chega e vai falar dos direitos das mulheres, que as mulheres são como homem e tal, sendo que daí ela vai para conclusões bem afastadas, né? Ela quer que para as mulheres se autoafirmarem, vivam promiscuamente, em vez de exigirem que os homens vivam uma vida regrada e tal. Mas na hora que ela fala de igualdade, nas sociedades pagãs não tinha essa noção de igualdade entre homem e mulher. A mulher era inferior. O cristianismo é que tem a noção de igualdade, como disse Paulo, nem o homem é independente da mulher, nem a mulher do homem, mas a mulher veio do homem no princípio, daí para frente todo homem veio de uma mulher e ambos vêm de Deus. No casamento, Paulo fala que nem o corpo do homem é dele, mas da mulher, e nem o corpo da mulher é dela, mas do homem. Então, a soberania de um sobre o corpo do outro, Paulo nivela, iguala, né? Então, a ideia não há homem nem mulher, mas todos são um em Cristo Jesus. Então, quando a pessoa pega e vai sustentar, por exemplo, uma igualdade entre homens e mulheres, não para exigir do homem uma vida regrada, mas para exigir uma promiscuidade, uma vida promíscua da mulher, a conclusão dela está errada, mas a base de igualdade que ela está pressupondo para dizer os homens vivem assim, as mulheres devem viver assim, ela não teria se não fosse uma visão de mundo cristã. Então, às vezes, a gente tem que mostrar, tem que puxar o tapete da pessoa para ela cair no chão, para ela saber que o tapete que ela está pisando é nosso. Ela está falando em cima do nosso tapete. Sim, né? sim. Então, tudo isso daí. Né? Eu estava dando uma aula no mês passado e eu apresentei para os alunos algumas pesquisas, na verdade, alguns artigos de jornal, artigos da internet, e uma pesquisa que foi feita, não vou lembrar agora qual foi o instituto, de que igrejas, grupos religiosos que são muito perseguidos, já está comprovado, esses grupos crescem.
Quanto mais eles são perseguidos, mais eles crescem. E nos últimos 10 anos, 20 anos, se não me engano, houve uma grande perseguição a religiões afro, de ascendência afro, principalmente por grupos neopentecostais. E foi percebido o seguinte, que esses grupos de candomblé cresceram e os grupos neopentecostais diminuíram. E aí, a gente falando sobre isso, esse ponto de contato, e aí onde eu quero chegar, a questão da tolerância, o que é que eu percebo? O que é que eu percebo? Eu queria ouvir sua opinião a respeito disso, porque eu acho que é exatamente isso que o senhor falou. Nós estamos vivendo num mundo onde nós não temos nada de referência, a sociedade ela não tem referência de nada. A gente vê que as pessoas não conhecem Bíblia, não conhecem da história bíblica, a gente está vendo um total abismo de tudo. Mas o que eu percebo que a forma de as pessoas acharem que elas vão conseguir evangelizar, de que elas vão conseguir fazer a sua missão, é atacando. Mas elas nem sequer conhecem esses pressupostos que o senhor acabou de falar. As pessoas falam, por exemplo, elas querem ser feministas, mas elas não conhecem nem o padrão bíblico do que Deus constituiu. Elas não conhecem, pastor. Elas não conhecem. Eu estou falando de cristão, estou falando de um não cristão. Então, o cristão ele não consegue dialogar no sentido de uma apologética porque ele não conhece nem a Bíblia. E aí é o fato do mudanismo que a gente tocou. Então, o fato de não conhecer me deixa desarmado para uma defesa, para uma apologética. O que dizer do pregar o evangelho? Ou seja, não consigo defender e muito menos de falar da razão dessa experiência que eu tenho com Deus, porque eu não conheço. Então, o que essa pesquisa me mostrou, pelo menos eu interpretei dessa forma, que não adianta você ser um intolerante com a fé alheia se você não consegue demonstrar o Cristo que você alega ter. Não adianta atacar por atacar, dizer, tua religião é errada, tua forma de fé é errada, ainda que seja, ainda que eu não concorde, ainda que seja totalmente contrária à fé cristã, ao que cremos, mas não é somente atacar, eu tenho que, de fato, ter essa experiência, eu tenho que transbordar essa vivência com Cristo. E aí onde eu percebo, pastor, exatamente isso que o senhor acabou de falar, a falta do poder de Deus, a falta de discernimento, a falta de senso do que significa ser um servo de Cristo, o que de fato significa ser um cristão. Então, essa intolerância, às vezes, diz, vamos lá e tal, parece assim que a coisa é na força do braço, sabe? E o que o senhor nos apresentou na sua reflexão hoje foi exatamente que a igreja primitiva, eles viveram uma vida de dependência, movidos pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, e momentos difíceis. Aqueles irmãos, eles viveram momentos difíceis, diante de um império, diante de uma opressão terrível, mas eles foram cheios do Espírito Santo, cheios, tomados pelo Espírito. E aí eu percebo claramente que o distanciamento, e me envergonho de falar tudo isso, de dizer que a igreja de Jesus nesse mundo está deixando de lado a verdade do evangelho em nome de defender a fé a partir de outras perspectivas, de outros paradigmas, enquanto não quer viver a Bíblia, nem conhecer a Bíblia. Conhece de forma superficial. Por exemplo, para eu reprovar os erros religiosos de alguém, eu tenho que, pelo menos, fazê-lo saber primeiro que são erros. Se eu já os chego reprovando, eu não somente não vou ser ouvido, como eu vou ser antipatizado por minha culpa. Porque eu tenho que primeiro convencê-lo de que são erros, para depois fazer sentido uma reprovação. Quando Paulo, por exemplo, vai pregar no Areópago, é interessante que a Bíblia diz que quando Paulo... eu acho interessante demais aquela passagem. Ele está andando, né, por Atenas, a Bíblia diz, e revoltava-se nele o espírito por causa da idolatria do povo. Aí, quando diz isso, que ele se revoltava, aí você pensa que na hora que ele fosse pregar, ele ia papocar, né? Porque se ele estava revoltado, imagina...
ele andando, vendo todas aquelas coisas, e revoltado, aí, pronto, quando ele pegar a palavra lá, ele vai. Mas aí Paulo diz, olha, Xingar todo mundo. Paulo diz, eu estou vendo que vocês são religiosos. Isso é bom. Paulo começa parabenizando-os porque eles são religiosos. Quer dizer, Paulo vai atrás do que existe de bom por trás do ruim. Eu estou vendo que vocês são religiosos. Ele conquista, cara. Eu estou vendo que vocês são religiosos. Eu vi que vocês, no meio dos altares de vocês, tem um que é o Deus desconhecido. Aí ele pega alguma referência dele. Esse Deus desconhecido que vocês adoram ser conhecido é o que eu vim anunciar para vocês. Aí ele diz, um poeta de vocês disse que nós somos a criação de Deus. Se nós somos geração de Deus, criação de Deus, então nós não devemos cuidar que a divindade seja semelhante a ouro ou a prata, porque aí não seria nós como criação de Deus, seria Deus como criatura nossa. Nós não devemos cuidar que a divindade seja semelhante a ouro ou a prata, o artifício da imaginação dos homens, como se nós fôssemos imaginar Deus e criá-lo com a nossa imaginação. Ainda que ele não esteja longe de nós. Né? E nós tateamos à procura dele. Então, veja como Paulo vai condenar as imagens de escultura, dizendo por um poeta deles que nós somos criação de Deus, sim. E que se nós somos criação dele, não tem sentido a gente fazer a divindade ou fabricá-la pela nossa imaginação. Né? Aí ele diz, mas dizer isso, que não precisa ter imagem, não quer dizer também que Deus que ele está longe de nós, é nele que nos movemos, inspiramos. Então, a sabedoria de Paulo, com o que coloca. Jesus foi muito duro com os fariseus, porque eles eram arrogantes. Jesus tinha dois discursos, o discurso para os fariseus e o discurso para aquelas pessoas mais simples, que já eram naturalmente marginalizados na sociedade como pecadores. Para os fariseus era ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, era para quebrar. Mas você nota que com a mulher samaritana, Jesus não foi assim. Jesus vai falar de um relacionamento ilícito dela, olha a gentileza para falar isso daí. Jesus chama cá o teu marido. Elas não têm. Eles bem disseste, tu tiveste tanto, mas o que tu tem agora não é teu, não. Ele não diz, você é uma prostituta. Né? Então, ele leva a mulher, ele pega a própria resposta que a mulher deu, não tenho, porque a mulher sabia que não era casada, para dizer, bem disseste, tu está convivendo com ele agora, não é teu marido. Né? Então, Jesus vai na casa de Zaqueu, que já se considerava um homem desonrado socialmente, ele não vai lá para poder jogar na cara de Zaqueu. Obrigado. É Zaqueu mesmo que, na presença de Jesus e da santidade de Jesus, ele mesmo é que joga tudo que de mal tem dentro dele. Olha, metade do que eu tenho eu dou aos pobres, se eu defraudei alguém, eu vou restituir quadruplicadamente. Agora, aqueles que eram arrogantes, e tal, é que Jesus confrontava com força. Né? Então, ele tinha tratamentos diferentes para pessoas diferentes. Eu não posso esmagar a cana quebrada nem apagar o pavio que fumega. Aquele que está lá caído numa situação de simplicidade, eu tenho que mostrar o evangelho com calma a ele. Né? A confrontação é com os arrogantes. João Batista colocou para quebrar no adultério lá de Herodes, que era uma autoridade arrogante, tá, ali foi que ele colocou-se daquela posição firme. Então, a gente tem que saber. Às vezes, a gente está pegando pessoas simples que poderiam reconhecer o seu pecado numa persuasão que respeitar sem querer chegar logo e denunciar, mas levá-la a concluir, né, a sua condição errada, e a gente está agindo da outra maneira. A gente está querendo reprovar erros religiosos antes de mostrar que esses erros são erros, antes dessas pessoas terem entendido. Então, pregar o evangelho exige como um discernimento. A Bíblia diz assim, quem ganha alma sábio é. Alguns leem isso aí erradamente, pensa que é assim, quem ganha alma tem um diplomazinho, um certificado de sábio. Não, é quem é sábio vai ganhar as almas. Isso. Né? É a sabedoria que ganha a alma. Então, isso aqui é importante. É fantástico, pastor. Eu estava meditando no Antigo Testamento, Levítico, Deuteronômio, a relação ali do povo com os estrangeiros, e a forma como Deus acolhia os estrangeiros, e ele lembrava sempre ao povo de Israel, lembrem-se que vocês foram estrangeiros, foram escravos no Egito. Lembrem-se disso. Ou seja, a relação, Deus... Os povos viviam de uma forma totalmente diferente, os estrangeiros ali. Mas dentro da comunidade de Israel, dentro do povo a qual Deus estava formando, a forma de viver seria outra. Eles eram acolhidos nas festas das tendas,
no jubileu, eles eram abençoados, eles poderiam usufruir de um ambiente de igualdade, de um ambiente realmente que eles não teriam em nenhum outro lugar. Aliás, no Oriente Médio inteiro não se teve uma sociedade, uma cultura como a judaica naquela época, que agregasse o estrangeiro, como eles foram agregados entre o povo de Israel. Ou seja, dentro daquela comunidade pautada conforme a revelação de Deus. Isso é fantástico, ou seja, não é uma coisa apenas dentro do contexto do Novo Testamento com Jesus, mas desde o Antigo, Deus pavimenta esse caminho para agregar, mas sempre deixando claro para o seu povo. Lembre-se de onde vocês vieram. Tenham misericórdia. Sejam graciosos. E aí eu vejo, realmente, aqui é o ponto que a gente pode concluir. A gente precisa muito conhecer a palavra. A igreja realmente precisa confessar seus pecados, deixar de lado algumas práticas, alguns hábitos, e se voltar para o Senhor. Porque na força do braço ninguém ganha nada. Só ganha antipatia. Muita antipatia. Não por força nem por violência, né? Mas pelo meu espírito. Pelo Espírito, pelo Espírito. Pastor, muito obrigado, pastor, por essa noite, por estar com a gente. Eu creio que todos que estão aqui com a gente foi abençoado. A gente tem aqui nossa amiga, a Débora, está com a gente aqui também, mandando aqui uma mensagem. 2 estimados irmãos, amigos de labuta pelo Evangelho, em tempo e fora de tempo, abraços. Ela colocou também aqui, verdade, um evangelho com reais manifestações do sobrenatural de Deus. Ana Rita colocou aqui, conteúdo importante para a nossa reflexão. Às vezes não damos valor a princípios valiosos para a defesa da nossa fé. Tatiana, que é minha aluna aqui no seminário, colocou, perfeita posição teológica, conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Ana Rita colocou, maravilhoso conhecimento, que Deus nos enche de sabedoria. É isso, que o Senhor nos abençoe. A minha mãe também está acompanhando, está saudando o pastor. Os irmãos aí, Ana Lúcia, seu Rubem, o Tony, Vitória, Ivo, Aparecida, Ana Maria, meu pai também está aí, Débora, os demais irmãos que acompanharam aí com a gente. Deus abençoe a todos. Pastor, eu queria que o senhor orasse por nós, nos abençoando. Algum pedido de oração específica aí pela igreja, por alguma causa? A gente sempre costuma orar uns pelos outros aqui no final, pelas igrejas. É Vila Maria, né? Vila Maria. Maria. Vila Maria. Amém. Pois vamos orar, pastor. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, nós te somos agradecidos por esse momento de compartilhamento, de comunhão, Senhor, e de meditação na tua palavra. Nós rogamos pela vida do teu servo, pastor Jofre, que o Senhor seja com ele, com sua família, abençoe seu ministério, suas atividades, ó Pai, no teu reino. Também que o Senhor seja com a Igreja Batista Nacional, Vila Maria, Senhor, que o Senhor possa ser com cada irmão, cada irmã, derramar a sua bênção, meu Deus, fortalecer nesses dias difíceis, trazer perseverança, conforto na oração, meu Deus, e na tua palavra. Tudo isso nós pedimos agradecidos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Deus abençoe o irmão. Um abraço para todos aí da Igreja Batista Renovada do Moriá. A todos de Fortaleza também acompanharam. Deus abençoe os irmãos aqui de Vila Maria, os demais estão nos acompanhando. Um abraço para todos. Deus abençoe. Pastor, um abraço e, se Deus quiser, a gente quer o senhor aqui também com a gente. Amém. Tá? Amém. Vamos orar por isso. Um abraço para sua esposa, seu filho, família. Deus abençoe a todos. Vou transmitir. Abraço à família também, pastor José. Amém. A paz.